O Mauro citou o Felipe Melo, mas também teve o caso do Daverson, que foi importante, marcou gols importantes aí na campanha do Cuiabá. Aí a gente pega Jailson, goleiro, William Bigode, vários jogadores que o Palmeiras não renovou, porque aqui no futebol brasileiro tem essa questão, às vezes, do contrato por gratidão, né? Que você tem que renovar com o cara porque ele te entregou alguma coisa ali, não necessariamente está entregando agora. São jogadores que continuam jogando e falei aqui do Daverson, tem o caso aí do Felipe Melo também no Fluminense, mas existem também os ciclos dentro do clube. E os ciclos desses jogadores se encerraram no Palmeiras, que soube fazer essa renovação. Se a gente puxar mais atrás, tem aí... você pega o Fernando Praz também, o Palmeiras não renovou com o Fernando Praz. O Edu Dracena, que ao saber que o Palmeiras não renovaria o contrato, o Edu Dracena também se aposenta. O Luiz Adriano, ganhou o Libertadores e o Palmeiras não quis mais renovar, porque era um jogador, né, que tava meio devagar e tal. O Luiz Adriano também comprando briga com a torcida. Sim, sim. Era ídolo e depois passou a não ser mais ídolo do Palmeiras. Uma situação bem... Fora os meninos que foram vendidos, Verón. Nossa, o quarteto que o Abel barrou do Mundial, né? Ele não levou os 4 aí pro Mundial, né? O Renan, o Patrick, o Gabriel Menino e o Verón. O Gabriel Menino é o único que ainda... Aí o Gabriel Menino... Que ainda permaneceu, é o único que ainda ficou desses 4. Mas porque também ele tomou a iniciativa de... né, enfim, se reequilibrar, colocar os pés no chão de novo, aliás. Ele admitiu numa nota aí, falou, eu pisei na bola. Subiu a cabeça aí. Chegou à seleção brasileira muito cedo, levado pelo Tite e tal. Agora, Pedrinho, tem uma outra coisa em relação a essa arrancada do Palmeiras no fim, que às vezes, ela é ofuscada por conta da reação em relação ao Botafogo. Porque, assim, o Palmeiras tirou uma desvantagem muito grande em relação ao Botafogo, mas todo mundo fez isso. E o Atlético Mineiro chegou a ter mais de 20 pontos atrás do Botafogo. Mas, na verdade, o Palmeiras ganha um campeonato jogando contra os outros 4. Porque o Palmeiras, ele ficou enroscado, embolado, naquele bloco lá que tinha Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Bragantino, o campeonato inteiro. O Palmeiras, em momento algum, ele conseguiu abrir muito desses aí. E houve, aliás, né, em alguns instantes, o Palmeiras chegou, inclusive, a ser o 6º colocado. Lá uma rodada, 2 e tal. Mas, assim, nada muito atrás. Vai ficar 1 ponto, 2, 3. Aí, na rodada seguinte, o outro perdia, o Palmeiras ia lá, recuperava e tal. Mas no momento em que também se identifica que o Botafogo tinha entrado em queda livre, aí o Palmeiras dá a arrancada final. Nos 11 jogos finais, o Palmeiras ganhou 8, empatou 2 e só perdeu para o Flamengo do Rio. Então, ali também, acho assim, o grande mérito dessa campanha foi identificar a possibilidade de conquista de título a partir dos sinais de fragilidade que o Botafogo começou a dar. Porque quando o Botafogo começa a oscilar, aí o Abel, elas falou isso no dia lá nas festas aí de premiação e tal, né? Alguém fala, né? Acho que o Abel mesmo falou, eu, quando estava 14 pontos, eu continuei conversando lá com o grupo, falando, acho que vai dar. Por que acho que vai dar? Porque está identificando que o Botafogo está caindo e o campeonato paralelo, de fato, deixava de ser aquele com o Botafogo, mas sim para brigar com o Atlético Mineiro, que estava subindo, com o Flamengo, que tinha o Tite, tudo podia acontecer, com, enfim, o Grêmio do Renato, que foi um time de muita instabilidade no campeonato, porque tomava muitos gols e fazia muitos, mas, enfim, pode ganhar também uma série de jogos no final, né? Então, acho que teve esse mérito. E outra coisa, foi um time com 9 saídas e só 2 chegadas para essa temporada. Então, foi um ano em que o Abel passou a ser mais obrigado a usar as categorias, os meninos que subiram da base. E eu acho que o trabalho dele no Palmeiras, pegar o ciclo todo, é excelente, mas em relação a isso, eu acho que ele cometeu alguns erros e o erro grave de ter adiado muito a titularidade do Endrick. Eu acho que isso custou ao Endrick a possibilidade de jogar uma final de Libertadores pelo Palmeiras, coisa que provavelmente ele nunca mais vai fazer na vida. Pedro, só um detalhe matemático do campeonato, que eu gosto de analisar os resultados dos pontos corridos quando acaba.
Os confrontos diretos são importantes, né? E, sim, o Palmeiras, a vitória com o Botafogo no Rio fica marcada, mas onde você ganha o campeonato é quando você não perde ponto para time menor. Porque se você pegar o desempenho do Palmeiras contra os 6 primeiros, ele não é bom. Não. Ele, contra o Grêmio, ok, ele ganhou em casa e perdeu fora, ok, 3 pontos para cada lado, beleza. Contra o Atlético, ele não vence o Atlético. Ele empata em Belo Horizonte e perde aqui, em São Paulo. Isso. Contra o Flamengo, ele também não vence o Flamengo. Ele empata em casa e perde fora. Contra o Botafogo, perde aqui e ganha lá. Ok. Contra o Bragantino, ele não vence o Bragantino. Ele empata aqui e perde lá. Então, entre dos 10 jogos que ele faz, né? São 5 adversários, ele é um dos 6 primeiros, então ele pega mais 5. Dos 10 jogos, ele ganhou uma do Grêmio e uma do Botafogo. Só. Entre os 6 primeiros. Onde ele ganha o campeonato? Não perdendo ponto pro resto. Você pegar a campanha contra os times mais de baixo, assim, o Palmeiras, um ou outro você vai achar. Ele perdeu pro Santos, perdeu pro Bahia. Mas, por exemplo, ele ganhou as 2 do América. Ele ganhou as 2 do Coritiba, ele ganhou as 2 do Cuiabá, ele ganhou as 2 do São Paulo, de meio de tabela. O miolo, esse bloco do meio, contra esse bloco do meio, o Palmeiras foi bem. E os outros perderam mais pontos. O Palmeiras, entre os 6 primeiros, ele só ganhou 2 de 10. E outra coisa esquisita, que você citou o São Paulo. O Palmeiras fez 2 péssimos jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil. Péssimos jogos. Em compensação, no Campeonato Brasileiro, ganhou no Morumbi por 2-0 e fez 5 no jogo de volta. Sim. E a goleada por 5-0 em cima do São Paulo, mais tarde, né, mostrou a importância do saldo de gols. Né? O saldo de gols foi determinante para o Palmeiras chegar na última rodada, com a possibilidade de até mesmo perder o jogo para o Cruzeiro. Empatou 1-1, mas abriu ali, antes da última rodada, 8 gols para o Atlético Mineiro e 16 para o Flamengo. E entra essa goleada para cima do São Paulo, né, como algo que influenciou diretamente esse saldo de gols. E no primeiro turno lá no Morumbi, até não fez um bom jogo, mas venceu o São Paulo por 2-0. Né? Até ficou um jogo marcado pelas falhas do Arboleda, né? O torcedor do São Paulo ficou na bronca, 2 entregadas do Arboleda. Mas também é maldade com o cara. Ele erra, por exemplo, no lance do primeiro gol. Fato. Mas assim, ele erra, não foi um erro grotesco, mas ele erra. Aí o Gabriel Menino pega a bola, dá um drible bonito e acerta o chute, que não acertou mais nenhum no resto da temporada. Né? Assim, ou seja, não basta errar, tem que errar e ser azarado também. O segundo gol foi mais falha mesmo, porque vacilou, aí o Breno Lopes armou o Hendrick, enfim, aí ali não podia ter vacilado, mas o primeiro gol até concordo com o Piperno, né, que até sair o gol, contou com um drible. Aconteceu muita coisa, né? Do Gabriel Menino no Gabriel Neves. Sim. E ainda o chute de fora da área do Gabriel Menino. Mas sobre essa campanha de título do Palmeiras, a lesão do Dudu. O Palmeiras perdeu o Dudu no jogo contra o Vasco. Palmeiras que se vê envolvido também, naquele momento, na disputa da Copa Libertadores. Os 2 jogos contra o Deportivo Pereira. O Dudu ainda joga na Colômbia, nos 4-0 para cima do Pereira. Tem o jogo contra o Vasco no final de semana. Ele machuca nesse jogo, Dudu. Ele machuca nesse jogo, foi no fim de semana, e aí já na quarta já nem joga, né? Porque foi uma lesão muito séria, muito grave. E o Dudu só volta agora em 2024. Depois disso, o Abel Ferreira teve que mexer. Já tinha mexido já na formação tática do time. Colocou 2 laterais, Mike, Marcos Rocha. E depois da lesão do Dudu, demorou para mexer na formação, mas colocou 3 zagueiros. O Palmeiras encerra o Campeonato Brasileiro jogando com 3 zagueiros, Gomes, Murilo e Luan. Em alguns jogos perdeu um desses 3, entrou o Marcos Rocha ou entrou o Naves. O Palmeiras teve que se mexer, né? A comissão técnica teve que trabalhar também nesse ajuste tático do time, Bruno Prado. Sim, teve que fazer, E aí é a vantagem de você ter uma comissão técnica trabalhando há bastante tempo. Pode ter, acho que a demora é nem só no Hendrick, o Hendrick é o mais notável, né? Acho que foi assim, ele fez uma formação que ele insistiu, acho que por 8 jogos, e poderia ter desistido antes, porque não estava funcionando, mas enfim. Acontece, né? Foi o Arthur na esquerda, o Mike na direita. Até nos jogos com o Boca já tinha um ensaio dos 3 zagueiros. Nos jogos com o Boca, o Marcos Rocha fica ali de terceiro, com o Mike e o Piquerez nas alas. E o Arthur não jogou na ponta esquerda contra o Boca. Ele faz uma dupla de ataque com o Rony. Sim. Mas ali o Arthur não estava bem, o Rony também teve uma queda e os 2 acabam saindo da equipe.
Mas o Abel consegue ajustar e o Palmeiras, na reta final, faz uma grande campanha aí no final, só perde o jogo pro Flamengo e acaba campeão. Então, é uma adaptação, como o Abel já fez outras adaptações no time, já usou o Scarpa de ala esquerdo na final de Libertadores contra o Flamengo, adaptou o Zé Rafael como primeiro volante durante boa parte dessa temporada. Tem várias, né? Ele tá aí há bastante tempo, o Veiga mais atrás, mais à frente, um cara que, por estar aí há muito tempo e conhecer o elenco, ele acaba muitas vezes encontrando soluções que outros técnicos acho que teriam mais dificuldade porque não conhecem tão bem o elenco quanto ele. O Abel Ferreira, que com esse título do Campeonato Brasileiro ultrapassou o Vanderlei Luxemburgo, se consolidou como o segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras, 9 títulos ao todo, sendo 2 Libertadores. A gente tem até a arte aí na tela para você que nos acompanha por imagens aqui na TV Jovem Pan News, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tá aí, 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 estaduais, uma Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, são títulos do Abel Ferreira. Igualzinha a do ano passado. Claro que, enfim, futebol jogado em 2022 para mim foi a melhor, enfim, o melhor desde que o Abel chegou e tal. A gente já falou bastante disso. Mas o ano passado também ganhou Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e a Copa, né? O ano passado foi a Recopa, agora foi a Supercopa. Eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e eliminado na semifinal de Copa Libertadores. Ficou assim, rigorosamente igual, embora o futebol tenha caído esse ano. Ô Piperno, até em cima disso, queria saber a sua opinião, porque eu acho que esse é um assunto muito particular, porque vai ter torcedor do Palmeiras que vai apontar o Abel Ferreira como o maior técnico da história do clube, por esses 3 anos, 9 títulos. Ele é o segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras, só perde para o Oswaldo Brandão, mas já é o maior técnico do Palmeiras quando a gente fala de uma passagem só. Conquistou 9 títulos numa passagem só, nenhum técnico conseguiu 9 títulos em uma só passagem pelo Palmeiras. Vai ter torcedor que vai lembrar do Vanderlei Luxemburgo, do time do Luxemburgo, do time do Felipão, e vai ter gente que vai recuar mais no tempo, vai puxar a época do Ademir da Guia. O Palmeiras teve jogadores fantásticos na sua história, as academias e tudo mais. Tem essa questão do futebol bonito, do futebol eficiente. Eu acho que o Abel Ferreira entra mais na categoria futebol eficiente, não necessariamente bonito, maior parte do tempo. Tudo isso influencia nessa análise. Mas você coloca o Abel Ferreira como o maior técnico ou está entre os maiores técnicos da história do Palmeiras? Esse negócio de falar o maior, o melhor e tal é sempre complicado, né? Eu acho que ele é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, e é o mais vencedor. Os números que você deu aí. O que mais me encantou até hoje foi o Luxemburgo dos anos 90. Palmeiras de 93, 4 e especialmente aquele de 6. O time que ganhava, dava espetáculo e tal. Também tinha um outro padrão de elenco. Veja, o Palmeiras tinha, sei lá, o Rivaldo, que algum tempo depois foi o melhor do mundo. Tinha lá o Djalminha, tinha lá o Edmundo. Então, tinha... Enfim, ele chegou a ter, por exemplo, o Roberto Carlos, Cafu. Olha quanta gente que foi campeão do mundo. Fantásticos, né? Aí que o Palmeiras então, teve. Também era um outro padrão de elenco. De qualquer forma, ele consegue marcas excepcionais. Quer dizer, ele é o mais ganhador. Agora, qual vai ser o tamanho dele na história do Palmeiras, a gente vai ver depois. E uma outra coincidência que ocorreu nesse finalzinho de campeonato é que, levantado, aliás, pelo jornal o Estado de São Paulo, Palmeiras ganha esse campeonato brasileiro. Foi o primeiro título do Palmeiras no estádio que o Palmeiras ajudou a inaugurar. O Palmeiras faz o segundo jogo da história do Mineirão em 65. Claro que é outra versão do Mineirão, mas enfim. O estádio tinha sido inaugurado num amistoso da seleção mineira contra o River Plate, e no jogo seguinte o Palmeiras vestindo a camisa da seleção brasileira contra o Uruguai. Depois o Palmeiras jogou lá, claro, centenas de vezes e tal, mas essa foi a primeira vez em que o Palmeiras conquistou um título lá. Essa foi uma outra coincidência desse último título. E o elenco do Palmeiras, a gente está falando do Dudu, que agora é o jogador com a maior quantidade de títulos, se juntou ao Junqueira, ao Ademir da Guia. A gente está falando do Gustavo Gomes,
que agora é o capitão da história do Palmeiras com a maior quantidade de O títulos. jogador com mais minutos em campo no mundo na temporada 2023. Isso é um problema. Esse tipo de marca que o Palmeiras andou batendo, por exemplo, o Everton foi o goleiro que mais vezes jogou. Isso também mostra que, assim, alguns jogadores foram sobrecarregados esse ano. E o Gomes não fez um bom ano. Não fez um bom ano. Quer dizer, no jogo contra o Boca aqui em São Paulo, o Gomes toma um drible do Merentiel no lance do gol. Vejam só que desproporção, né? E dos destaques individuais desse Palmeiras, falando do elenco, né, citei o Gustavo Gomes, né, com essa marca importante, o Dudu, tem o Mike, que ganhou a posição de titular. Acho que o Mike fez um ano muito regular. Muito o Piquerez também, acho que Os dois jogaram bem. Mike e Piquerez jogaram super bem. Piquerez talvez tenha sido o jogador mais regular desse Palmeiras. Tem o Zé Rafael, que acho que na ausência do Danilo acabou se destacando nesse meio de campo. E no final do campeonato já com o Richard Rios, parece que os dois foram ganhando um entrosamento ali, pelo visto, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá chegando Aníbal Moreno, as contratações, tem Gabriel Menino que tá para voltar. O Palmeiras tem muitas opções ali para volância, mas terminaram o ano Richard Rios e Zé Rafael. E a gente fala também ao mesmo tempo desse Palmeiras que tem o Mike, 5 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão brasileiro na era dos pontos corridos. Teve seus títulos conquistados com o Cruzeiro, agora com o Palmeiras. E teve também o Hendrick, que desde que estreou na competição, na reta final de 22, o Hendrick é o artilheiro do Palmeiras na competição, com 14 gols marcados, e é importante nessa arrancada toda aí do Palmeiras, sobretudo na reta final, Mauro César. Eu acho que ele foi o grande personagem nessa reta final, né? Especialmente porque ele não tinha oportunidades entre os titulares, em geral ele ficava de fora. Jogou partidas quando foram poupados os titulares, ele entrava entre os 11. E aí, em dado momento, precisando de mudanças, o Rony não muito bem, tudo mais, ele acabou tendo uma sequência. Ele respondeu muito bem. E o jogo mais simbólico, que é o jogo da virada em cima do Botafogo, ele é o cara que comanda, é parte dele. O jogador que liderou a virada, embora muito jovem, mostrou ali muita personalidade, inclusive. Ele faz 2 gols, cruza uma bola para o Palmeiras marcar o 3º gol, então tem participação direta. E no momento que parecia até que era impossível a virada, é normal, né? O time vai esmorecendo, ele foi o cara que melhor reagiu, na minha visão, naquele jogo. Então acho que o Hendrick eu vejo como personagem da conquista. E tava precisando, né? Eu acho que o Palmeiras numa certa altura ali da temporada, sobretudo depois da lesão do Dudu, tava precisando ali de um fator novo no ataque, né? O Abel acho que insistiu muito no Arthur, no Rony, foi até onde deu, eliminado da Libertadores. Aí depois até da eliminação da Libertadores, acho que ficou até mais nítido, ficou mais claro que o Hendrick precisava de mais minutagem, de mais tempo em campo. E conseguiu juntar até os dois, Breno Lopes e o Hendrick, enfim, gerou essa dupla, 3 zagueiros. Uma dupla, sim, improvável, né? Mas... Breno Lopes foi algo bem provável. Foi. Essa dupla Breno Lopes... Bem ou mal, ajudou. Ajudou. E Hendrick, ele marca o gol contra o Fluminense, né? Contra o São Paulo, acho que fez 2 também. Contra o São Paulo fez 2 também, verdade. O famoso gol lá contra o Goiás. Sim, que ele saiu xingando. Teve isso também. Entrou e fez gol nos acréscimos. Não tem como não falar da campanha do Palmeiras sem destacar o Breno Lopes. Acabou tendo desses gols. Participação. E também isso que aconteceu, esse fato aí com a torcida, mas também o gol em Itaquera que ele perdeu contra o Corinthians. Não, tá tudo na conta. tudo bem. Tudo Se na a gente conta. for lembrar disso, então a gente vai meu falar. amigo, uma minha grande amiga, arranca. Estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, se inscreva, ativa o sininho, já deixa o like aí. Só os palmeirenses de plantão. Sangue na veia do Palmeiras, sangue verde, já deixa o like. Ativa o sininho, se inscreva no canal. O assunto do momento é sobre Piquerez. Vamos ler aqui a notícia. Portal traz notícia preocupante na última hora sobre Piquerez. E é mais um do Palmeiras. O assunto do momento no Verdão. O Palmeiras confirmou mais um título nas últimas rodadas do Brasileirão. Jogando diante do Cruzeiro, o Palmeiras, o Verdão empatou por 1-1 e garantiu a conquista do 12º título nacional. Agora descansará tranquilo até o início da temporada de 2024.
2024. Como fim da temporada do Palmeiras, o assunto mais recente, mais repercutido no Alviverde é o mercado da bola. Recentemente, um atacante de Abel no Palmeiras, que tem recebido poucas oportunidades, definiu-se seu futuro para 2024. Apesar disso, o outro tema veio à tona no bastidores. Piquerez é mais um jogador. Recentemente, a direção do Palmeiras, a direção palmeirense, avançou pela contratação de Caio Paulista do São Paulo, que não ficará no Morumbi em 2024. Dessa forma, ele deve reforçar o elenco de Abel Ferreira no próximo ano. Em contrapartida, nesta segunda-feira de Natal, 25, surgiu uma informação preocupante no time paulista sobre o uruguaio e o outro lateral. Aconteceu isso recentemente. De acordo com informação apuradas pelo GE, Piquerez e Vanderlan já foram procurados recentemente por clubes do exterior. E, contrapartida, o Palmeiras deseja manter a base do seu elenco para a temporada de 2024. Piquerez foi o titular absoluto da equipe em todas as temporadas de 2023 e acumula excelentes números. Foram 58 partidas e ele balançou as redes em 8 oportunidades. E além disso, contribuiu com mais 7 assistências. Já o jovem Vanderlan é o reserva imediato do uruguaio, mas este teve poucas chances em 2023. No geral, ele participou de 26 jogos, não balançou as redes, mas contribuiu com 4 assistências. O contrato dele é válido até 2027. Os torcedores querem a persistência da dupla, galera.